Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 31, último dia do mês, desse mês de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. A Bíblia aqui vai relatar sobre Jesus com seus discípulos no barco, partindo para as terras ali de Genezaré. Havia ali um endemoniado Gerazeno ou Gadareno, que Jesus ele estava indo lá para poder operar o milagre da libertação sobre a vida daquele homem. Pois bem, só que aqui dentro desse contexto diz a palavra de Deus que depois daquele dia inteirinho que Jesus começou desde manhãzinha até o finalzinho da tarde ensinando multidões ali à beira do mar da Galileia. Então diz aqui o contexto do capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, que Jesus então ele dá uma ordem para que eles passassem para outra margem, ele e os seus discípulos. Jesus permaneceu no barco, começaram ali a despedir as multidões e assim posteriormente eles começaram então esse trajeto, essa travessia sentido ali Genezaré. Pois bem, o contexto aqui vai mostrar que durante esse percurso, essa travessia no Mar da Galileia, Jesus, por conta do cansaço físico, quem sabe o esgotamento ali também, ele tirou esse tempinho de travessia, alguns quilômetros, e o tempo que levaria para poder atravessar, para poder então descansar, para poder ali recompor as suas forças, até porque Jesus ele não parava, né? Ele sempre estava ali ativo, fazendo a obra de Deus, no período que ele ficou exercendo o seu ministério terreno. E glórias a Deus por isso, aleluia, glórias a Deus. E o certo é que no meio dessa travessia, os discípulos foram ali acometidos por uma forte tempestade de vento, uma tempestade muito forte, e esse vento fez com que as águas do Mar da Galileia começassem a entrar para dentro do barco. Eu imagino a cena, né, eles tentando com algum tipo de recipiente lançar as águas para o lado de fora, e assim, sem sucesso, depois de muitas tentativas, né, sem sucesso. Acredito eu que eles viram que não ia ter como lutar contra aquela forte tempestade de ventos. Há estudiosos da Bíblia Sagrada que tem aquela tempestade de vento como um mover satânico, diabólico, demoníaco, para tentar de alguma forma impedir com que eles chegassem ali do outro lado, em o nome do Senhor Jesus. E eu não descarto isso. Jesus estava indo ali sentido Genezaré, né, para poder operar o milagre naquele endemoniado Gadareno ou Gerazeno. Então eu não descarto não, o diabo ele está aí atuando, né, e ele sempre de alguma maneira ele procura parar, né, a obra de Deus, porém ele não consegue, né? Ele não consegue porque maior é aquele que está em nós, maior é o Deus que nos chamou, né, para uma boa obra, e ele garante a nossa chegada, a chegada dos seus naquilo que ele projetou para cada um de nós. O certo é que os discípulos eles ficaram surpreendidos por tamanha tempestade de vento, eles começaram ali a ter dificuldade nessa travessia, porém Jesus estava dormindo. Jesus estava no barco dormindo ali, descansando, dormindo, literalmente falando. E depois deles verem que estavam ali tentando sem sucesso fazer com que aquelas águas fossem tiradas ali do barco, da embarcação que eles estavam, então eles foram e despertaram Jesus. E despertaram por quê? Porque o medo tomou conta, a ansiedade tomou conta. As incertezas se eles permaneceriam vivos ali durante aquela travessia tomou conta. Haja vista que Pedro, Tiago e João eram pescadores ali, conheciam bem aquela região, o Mar da Galileia em si, então nem se fala.
Mas aqui eles foram surpreendidos de tal forma que eles se desesperaram até da própria vida. Acharam que iriam morrer. E aí eles tiveram aquela ideia de acordar, despertar Jesus, com medo da morte, na ânsia ali da morte. E quando eles despertaram Jesus, Jesus então acordou, repreendeu o vento, mandou o mar aquietar. Houve-se então grande bonança, o vento parou, o mar acalmou. E Jesus então ele vem e diz para os discípulos, né, por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E os discípulos ali no desfecho dessa história ficaram impactados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este? Ou seja, esse é o Deus que a gente serve, que nos chamou, que tem o poder sobre a natureza, sobre as tempestades, que tem poder sobre os homens, sobre o universo todo. Esse é o Deus grande de Israel, é o nosso Jesus maravilhoso que está conosco, garantindo a nossa vitória, independente das circunstâncias que eu e você estejamos inseridos. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, pois bem, para mim poder finalizar então aqui esse contexto, eles chegaram até onde Jesus queria que eles chegassem, fizeram o que Jesus gostaria, foi feito o que Jesus queria fazer, e o nome de Jesus, o nome de Deus foi glorificado sobre a vida deles. E nessa manhã eu não sei que tempestade você está enfrentando, que tem gerado medo no seu coração e você tem chegado a pensar que não tem jeito, que vai ser difícil você sair dessa circunstância. Meu irmão e minha irmã, eu venho aqui nessa manhã para poder dizer, quando algo foge do seu controle, nunca vai fugir do controle de Deus. Quem sabe no meio desse vento, dessa prova, você está pensando, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Ele não está me respondendo, eu estou clamando, Ele não está me respondendo. Meu irmão e minha irmã, o fato dele não te responder não quer dizer que Ele não esteja com você. No meio desse vale, desse deserto, no meio desse temporal, dessa tempestade que você está enfrentando. Jesus estava no barco aqui dormindo, estava descansando. Esse descanso de Jesus, esse sono que Jesus estava tendo aqui, literalmente, representa na minha e na sua vida aquele momento de silêncio, que Deus silencia e não responde por um breve momento às nossas orações. Mas não quer dizer que Ele não esteja conosco. Jesus estava com os discípulos. Isso bastava. Eles tinham que ter essa convicção que havia uma palavra de Jesus liberada sobre eles. O próprio Jesus em si estava no barco. Então eles deveriam ter esse conforto, esse consolo e saber que eles iriam chegar independente dos problemas da outra margem. Quando Deus me chama e te chama, meu irmão, Ele nunca disse que ia nos isentar de tempestades, de lutas, de prova, de sofrimento. Não, mas Ele garante que vai estar comigo e com você todos os dias até a consumação do século. E glórias a Deus por isso. Temos que ter essa certeza que mesmo no meio dos contratempos, Deus ele não é aquele que nos desampara. Muito pelo contrário, Ele passa a prova e a luta comigo e com você. Ele está junto conosco. Ou seja, pronto para nos socorrer, nos ajudar, só que tem o momento certo dele fazer. Em cada prova e luta e dificuldade que a gente passa, cada oração que a gente faz, tem o momento certo de Deus responder e o momento certo também dele agir ao meu e ao seu favor. Então, quem sabe nessa manhã você está preocupado, preocupada, achando que não tem jeito, que essa tempestade não vai passar, que você vai sucumbir, que o seu barco vai afundar. E não vai, meu irmão. Há uma palavra de Jesus liberada sobre a sua vida. Continue avançando. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Continue avançando, porque Deus está contigo. E nessa manhã o Senhor Jesus está se levantando para poder acalmar essa tempestade do seu coração, essa luta e essa prova que você está enfrentando. Porém, entenda uma coisa, outras provas, tempestades, lutas e barreiras virão. E tenha essa convicção, meu irmão e minha irmã, que Jesus está contigo. Tenha essa convicção de que Ele está contigo. E se Ele está contigo, a garantia é de chegada. A garantia é de vitória para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Então continue avançando. Jesus está na tua embarcação. Você vai conseguir chegar do outro lado. O nome de Deus será glorificado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua saúde,
sobre o seu ministério. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã, toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã de vida que o Senhor nos concede. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Muito obrigado por mostrar que o Senhor está conosco no barco. E vamos conseguir chegar, meu Pai, a um lugar que o Senhor destinou para que a gente chegue. A um lugar que o Senhor projetou para que a gente chegue diante da sua santa e poderosa presença. Conforte o coração do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Chegou aqui, meu Pai, com medo, temerosos, por conta da tempestade e dos fortes ventos, mas o Senhor, pela tua palavra, mostrou que está conosco, garantindo a nossa chegada. Que o seu nome, Senhor, seja glorificado sobre a vida deles. Abre portas que estão fechadas na vida dos teus filhos, continue suprindo as suas necessidades e que a sua boa mão permaneça estendida com eles, por onde quer que eles andarem. Dê-lhes paz, conforto, alegria, consolo e a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que está trabalhando ao nosso favor. Muito obrigado por tudo, assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus